Olá, terceiro ano! A aula dessa semana é aula de resolução dos exercícios que eu deixei para vocês da semana passada, da montagem da ponte levadiça. Então, nós iremos corrigir e eu espero que vocês façam a correção ou no fascículo ou na folha de vocês. Não deixem de fazer, pois é muito importante. Vamos lá comigo então. Os exercícios que vocês deveriam fazer eram esses da página 5 e 6. A primeira pergunta na página 5 diz o seguinte: qual é a sensação de levantar a ponte com o lastro e sem ele? Então, pessoal, o lastro é essa peça aqui, que é a peça mais pesada do nosso kit, ela tem um peso dentro. Então, vocês viram que com o lastro fica muito mais fácil da gente levantar a ponte. Sem o lastro, eu mostrei também que é possível levantar a ponte, mas precisa de um esforço maior. Olhem aí a nossa resposta. Quando utilizamos o lastro para levantar a ponte, não precisamos aplicar muita força, pois o peso do lastro diminui o esforço. É possível levantar a ponte sem lastro, mas é necessário um esforço maior, senão a gente não consegue levantar a ponte. Segunda pergunta. Vocês notaram quando movimentaram a ponte que ela fica parada na última posição em que a deixaram? Por que isso acontece? Isso acontece justamente por causa dessa peça lastro. Olha a nossa resposta. Isso acontece pois a peça lastro contém um peso que permite a ponte ficar parada na última posição em que a deixamos. Agora vem algumas informações a respeito das duas pontes que nós vimos. Então vamos lá. Vocês já imaginaram uma ponte que pode ser dobrada? Nós vimos que existem pontes assim, elas são chamadas de pontes levadiças. Pois ela existe e se chama Horn. Essa ponte, que mede 25,5 metros, foi construída em 1997 na cidade de Kiel, na Alemanha, e ela tem 3 partes que se recolhem em movimento zigue-zague. Continuando na página 6, outra ponte tão interessante quanto a ponte Horn é a ponte Rolling Bridge. Trata-se de uma ponte rolante para pedestres localizada sobre um canal da cidade de Londres, na Inglaterra, que se enrola como um tatu-bola. Ela é formada por 8 módulos de 1,5 metros de comprimento cada. A pergunta da página 6 diz o seguinte: quando a Rolling Bridge está totalmente esticada, qual é o seu tamanho? Pessoal, ele disse que ele tem 8 módulos, a ponte tem 8 módulos de tamanhos iguais. Cada um desses módulos mede 1,5 metros. Então, quando ela está totalmente esticada, quanto que ela mede? Qual é o cálculo que nós temos que fazer? Se cada módulo mede 1,5 metros e são 8, nós temos que fazer uma multiplicação de 1,5 por 8. Ou também vocês podem somar 1,5 mais 1,5 mais 1,5 8 vezes. E aí nós chegaremos no resultado. Eu espero que vocês tenham feito assim. Se vocês fizeram desse jeito, fizeram a conta corretamente, nós chegamos nesse resultado, que 1,5 vezes 8 é igual a 12 metros. Então, quando a ponte está totalmente esticada, ela tem 12 metros. Próxima pergunta. Quanto mede cada uma das 3 partes que compõem a ponte Horn, considerando que elas têm o mesmo comprimento? Então, a ponte Horn, ele falou na página 5 que o comprimento total dela é 25,5 metros. Olhem aí que eu fiz um desenho para vocês. Mas ela é dividida em 3 partes e ele falou que essas 3 partes que dividem a ponte são de tamanhos iguais. Então, como que a gente pode descobrir qual é o tamanho de cada uma dessas partes? A gente vai ter que dividir o valor total por 3, porque são 3 partes. Então, fazendo esse cálculo, a gente chega que 25,5 dividido por 3 é igual a 8,5 metros.
tá? Então, eram esses os exercícios que vocês deveriam fazer. Façam a correção no fascículo ou na folha de vocês e deixem todas as atividades em dia. É muito importante que vocês estejam acompanhando toda semana as nossas aulas, para que não fique nenhuma atividade atrasada, tá bom? Eu espero vocês, então, na nossa próxima aula, na próxima semana. Até lá!